Estamos no concelho de Santa Maria da Feira, mais precisamente em Santa Maria de Lamas. Estamos a aproximar do Museu de Lamas, popularmente conhecido como o Museu da Cortiça. E não é para menos. Ele foi fundado por um dos grandes históricos industriais da Cortiça, Henrique Amorim. E cortiça é o que não falta no seu interior. Mas há muito mais. Aliás, o visitante que aqui se desloque na expectativa de encontrar só cortiça ficará surpreendido. Sim, porque este é um museu surpreendente. Vamos conhecer o Museu de Lamas. Integrado em 2018 na rede portuguesa de museus e tutelado pela Casa do Povo, o Museu de Santa Maria de Lamas nasceu na década de 1950 como uma coleção particular do industrial corticeiro Henrique Alves Amorim, que a acolheu num edifício progressivamente ampliado que designou como a sua Domus Aurea, isto é, Casa Dourada. Caso muito peculiar na história do colecionismo no nosso país, o acervo tornar-se-ia de acesso público em 1959, quando o proprietário, que há muito se evidenciava também como um grande benemerente local, o doou à Casa do Povo. No entanto, até à sua morte em 1977, jamais deixou de acompanhar o seu museu, onde, de resto, a sua imagem e o seu percurso profissional e de benemérito foi, pelo próprio, significativamente sublinhada. Inspirado nos espíritos colecionistas dos gabinetes de curiosidades do Renascimento ou nos bric-a-bracs do século XIX, o Museu de Lamas reuniu, fundamentalmente entre as décadas de 50 e 70 do século passado, milhares de peças, das mais diferentes temáticas e, na sua esmagadora maioria, de origem portuguesa. Licenciada, pós-graduada e com mestrado em Arte e Património, Susana Ferreira é a diretora do Museu de Lamas e é por isso a pessoa ideal para responder a esta nossa surpresa por este fabuloso espaço. Susana, isto não é só um museu de cortiça, é muito mais. Que coleções é que aqui encontramos e o visitante, que percurso é que é convidado a fazer? Sem dúvida, a designação Museu da Cortiça é extremamente redutora. Henrique Amorim, como apaixonado da arte que era e sempre com o objetivo de cultivar a população local, dedicou-se à recolha de uma série de objetos multidisciplinares, talvez inspirado nos espíritos colecionistas e mesmo no bric-a-brac português, da viragem do século XIX para o século XX. Sim, de alguma forma é um bocadinho também o espírito renascentista. Sem dúvida alguma, exatamente. Os gabinetes de curiosidades, não é? Dos séculos XV ao século XVII, no fundo eram espaços de exibição simultânea de objetos artísticos e curiosidades, sem qualquer aparente ligação técnica ou temática. Portanto, e desde a sua criação, Henrique Amorim quis incutir esse espírito no seu museu. Portanto, ao visitar todo o espaço, deparamos com um espólio muito diverso, uma grande quantidade, uma grande qualidade e, sobretudo, uma grande variedade temporal e tipológica do seu acervo. Sobretudo nas décadas de 40 e 50, também aproveitando o contexto da época e a proximidade ao regime político, Henrique Amorim dedicou-se sobretudo à recolha da sua coleção de arte sacra, que é sem dúvida um dos maiores segmentos do acervo do museu e diria mesmo um dos mais valiosos. Estada dourada por todo lado. Exatamente. Portanto, uma grande coleção dividida em várias subcoleções, desde logo a talha dourada, que em muitos dos espaços serve de suporte expositivo às coleções de escultura, pintura, mas também alfaias litúrgicas, paramentaria, ex-votos, enfim, um sem número de obras integradas nessa grande coleção de arte sacra. Portanto, paralelamente à coleção de arte sacra e indo ao encontro desse objetivo de ter um espaço multidisciplinar, recolheu também outras coleções, uma etnografia, por exemplo, temos
conjunto de alfaias agrícolas, réplicas em miniatura de embarcações típicas, ciências naturais, biologia, temos também estatuária civil e a cortiça, obviamente, como não poderia faltar. No fundo, o que ele quis fazer foi homenagear também essa matéria-prima, não só como industrial corticeiro que era, mas pela própria implementação do museu em território marcado por essa indústria. E nessa coleção temos desde escultura monumental com temas sobretudo nacionalistas, por exemplo, temos uma réplica de uma torre de Belém, uma nau, temos uma avionete e um padrão auditório da primeira travessia transatlântica de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, e temos também um interessante núcleo de arqueologia industrial que integra maquinaria, mecanismos, utensílios, engenhos usados na indústria transformadora da cortiça nesse período. Sim, sim. Então vamos lá. A reorganização museográfica do museu a partir de 2004, decorrente do protocolo então estabelecido com a Universidade Católica, devolveu muito do ambiente cenográfico inicial, com destaque para os grandes salões de arte sacra, requalificando uma notável coleção através da sua identificação, contextualização e dando início à sua conservação e restauro, ao mesmo tempo que converteu o museu num espaço de reflexão, de estudo, de promoção cultural, mas também de valorização da identidade local, respeitando, afinal, as características fundadoras do museu, que sempre colocou em diálogo as manifestações culturais mais populares com as criações mais eruditas, de que são exemplo as esculturas contemporâneas. Também é notável a vossa coleção de estatuárias. Normalmente estes gessos bronzeados são estudos, não é? Exatamente, são estudos para obras finais. Temos aqui representados vários escultores, finais do século XIX e inícios do século XX. Neste caso temos então uma alegoria da Vitória, do escultor Henrique Moreiro. Temos muitos outros, como Sousa Caldas, Barata Feio. Portanto, também a esse nível temos uma série de obras de relevo, muitas delas em obras públicas, cujos estudos estão aqui representados no museu. Incrível. Bom, mas também estamos na área que há pouco falávamos da arqueologia industrial, sim. E todo este imaginário da cortiça. Exatamente. Todo o espólio que vemos aqui neste pequeno núcleo estava na sua origem num grande salão, que era assim um dos espaços mais emblemáticos do museu, a Sala da Cortiça. Portanto, no âmbito da requalificação do museu, uma boa parte desse espólio perdeu-se, dada a sua avançada degradação. Portanto, tentamos recuperar tudo aquilo que foi possível. E neste momento estão aqui em exposição um núcleo que designamos Cortiça Histórias da História. Que, no fundo, resume um bocadinho aquilo que falávamos há pouco, da proximidade do fundador à indústria transformadora da cortiça e da homenagem que sempre quis fazer a essa matéria-prima. E temos então, desde a Torre de Belém, aqui atrás o Manau, depois o Padrão e a avionete do Gago Coutinho e Sacadura Cabral, e no lado oposto temos uma série de maquinarias, por exemplo a garlopa, que foi a primeira máquina usada para fazer rolhas manualmente, as brocas, a prancha ali de seleção das rolhas. Temos também uma interessante réplica de uma fábrica como ela era nos primórdios. Mas toda feita em cortiça. Toda ela feita em cortiça, que foi doada ao museu, uma fábrica de Lisboa, Mira Ramos, que doou ao museu, que estava completamente arruinada e que foi recuperada já aqui e agora está em exposição. Portanto, este é um espaço muito identitário também para sem a comunidade. Sem dúvida, sim, porque, como é sabido, a indústria transformadora da cortiça é uma das mais relevantes do concelho de Santa Maria da Feira. Portanto, há realmente esta relação de identidade com a própria comunidade local que se revê em muitos destes objetos
sobretudo de arqueologia industrial, que lhes diz muito, porque muitos passaram a sua vida a trabalhar neste setor. Isso leva-me aqui a uma outra questão também interessante, que é a tutela deste museu, porque a tutela pertence à Casa do Povo de Santa Maria de Lamas. Como é que isso aconteceu? Aconteceu num ato, digamos assim, reflexivo da sua ação como filantropo, Henrique Amorim, portanto, em prol da sua terra e com vista ao desenvolvimento da sua terra. Curiosamente, ainda em vida, em 1959, a 5 de março de 1959, doou o museu e todo o seu recheio à Casa do Povo de Santa Maria de Lamas, que é, aos dias de hoje, a entidade tutelar do museu. Portanto, é uma tutela que se mantém inalterada até hoje. Mas é interessante que esta relação tão próxima da comunidade com o museu teve depois aqui um aspecto até um bocadinho pernicioso, diria eu, que é já depois da morte do fundador do museu, as pessoas entenderam tanto este museu como o seu, que começaram a trazer para aqui todo tipo de peças. Sem dúvida. Depois do falecimento do fundador, em 1977, nós costumamos dizer que o museu entrou assim numa fase de semi-adormecimento. Um longo e penoso período de 27 anos de semi-adormecimento, em que não havia qualquer cuidado com a sua conservação, com o seu tratamento, com a simples manutenção, e todo o espaço foi degradando. E de facto acontecia isso. Portanto, houve alterações substanciais na organização inicial do museu, porque as pessoas traziam um pouco de tudo para cá. Os eletrodomésticos, as moedas, despertadores, relógios, enfim, a mais variada gama de produtos pessoais e objetos pessoais, que no fundo foram descaracterizando o museu. Até que a Casa do Povo toma uma decisão. Exatamente. Importante. O ano 2004 é um marco histórico na história do museu, uma vez que, com particular interesse e sentido de responsabilidade face ao seu património, a Casa do Povo decide estabelecer um protocolo com o Departamento de Arte, Conservação e Restauro da Universidade Católica para dar início a um projeto de renovação e reorganização de todo este espaço, sendo que um dos principais mentores de todo este processo foi o Dr. António Joaquim Vieira, que teve todo o mérito neste início de requalificação, sempre com o objetivo de devolver a luz transformada em trevas a este espaço. Perfeito. E está obteve-se de uma forma fantástica, porque este é hoje um espaço absolutamente único. É mesmo. A arte sacra, com peças do século XIII a XX, é a principal coleção do museu. Uma coleção constituída aproveitando o contexto dos anos 40 a 60, em que se despojava o interior de muitas das igrejas e capelas, procurando devolver-lhes um suposto aspecto medieval original. Henrique Amorim conseguiu assim reunir inúmeras esculturas, talhas, retábulos e altares, adquirindo-os diretamente em espaços intervencionados por a ação clerical ou da própria Direção-Geral dos Monumentos, mas também em astas públicas, em residências particulares, recorrendo à cumplicidade e amizade de antiquários do Porto, Braga, Póvoa de Varzim, Viseu ou Famalicão. Toda esta valorização e cuidado com as coleções do Museu de Lamas que se vem sentindo nestes últimos anos passa, como poder deixar de ser, por um cuidado com a sua conservação, o seu restauro e o seu estudo. E por isso o museu conta com uma equipa pequena, mas empenhada, que inclui uma conservadora responsável também pelo restauro, a Vânia Roque, e também com um investigador, mestre em História de Arte, José Castro Amorim. José, eu sei que, apesar da fabulosa coleção, é, no entanto, aqui muitas vezes um mistério e, por isso, enfim, um trabalho de investigação aturado, porque o Henrique Amorim
colecionava, mas não tinha muito esse cuidado de registro, pelo menos que saibamos, não é? Sim, é verdade. Henrique Amorim tinha mais o intuito de recolher o máximo de peças possíveis e não tinha tanta preocupação de deixar documentação, de deixar referências acerca dos pontos de proveniência dessas mesmas peças. Em alguns casos deixou apenas pequeníssimas pistas e nós hoje, na atualidade, temos um trabalho hercúleo de tentar seguir aquelas poucas pistas que existem para tentarmos atingir algumas conclusões, se bem que na grande maioria do espólio aqui do museu, muitas das vezes nós apenas temos que nos cingir à forma propriamente dita, à estética da peça que está diante de nós, porque não há esse fundamento ou essa pista. Por acaso estamos integrados numa sala onde acontece precisamente o contrário. Esta sala é uma exceção em termos da investigação aqui do museu. Neste espaço conseguimos... É uma capela. Sim, no fundo, a ideia que nos dá é que seria uma capela, mas com a investigação exata conseguimos decifrar o que é que nós temos aqui. Nós temos aqui neste momento, nesta sala que se chama de Sala da Capela de Delães, uma série de talha dourada, alguma dela de proveniência diferente. Delães. Vila Nova de Famalicão. Mas neste caso nós apenas temos aqui 3 elementos, 3 retábulos que esses sim vieram de Delães, de Vila Nova de Famalicão. Ou seja, por entre vários retábulos de outras proveniências que não sabemos quais, nós temos aqui no interior desta sala os 3 retábulos que existiam na antiga Igreja Paroquial do Divino Salvador de Delães e que vieram cá parar após 22 de abril de 1960. Ou seja, o fundador deixou-nos uma pista de que aqui teríamos uma capela de Delães, mas nós percebemos pela investigação, pela consulta de documentação, pelo seguimento das pistas, que afinal não temos aqui uma capela de Delães, temos sim 3 fragmentos da antiga Igreja Paroquial de Delães, que foi demolida para dar lugar a uma nova. E no fundo, aqui estamos numa exceção no quadro desta coleção, porque na grande maioria das salas, infelizmente, não temos grandes referências e não conseguimos perceber ao certo de onde vieram as peças. E muitas vezes as peças, ao fim de todos estes anos, não se encontram em bom estado de conservação, não é? E entra também a questão do restauro. Não é? Sim, o restauro é parte integrante aqui do museu e é uma parte fundamental para a vertente da preservação, mas também da própria investigação, ou seja, o meu trabalho de historiador de arte é complementado com o trabalho da nossa conservadora restauradora e vice-versa, ou seja, há muitos casos onde a primeira abordagem que o historiador de arte faz diante da peça que depois é reformulada mediante a ação da conservação e restauro e muitas das vezes também a nossa ação de historiador de arte ajuda a priorizar a própria intervenção da conservação e restauro. E nós aqui no museu temos uma componente que tentamos que seja diferenciadora, que é o restauro ao vivo, ou seja, nós aqui queremos também mostrar ao público, a quem nos visita, como é que nós intervencionamos as nossas peças e como é que também o historiador de arte consegue chegar às suas conclusões mediante o complemento com o trabalho da conservação e restauro. E a esse propósito, eu vou ali espreitar e ver o que é que a Ana está a fazer. Olha, desculpe estar a interromper, sei que está aqui a restaurar um São Francisco, mas antes de fazer o que está a fazer, o que é que foi feito anteriormente? O registro fotográfico é sempre feito antes, durante e após a intervenção. Depois a limpeza de poeiras com trinchas e, no fundo, o aspirador. E agora? E agora estou a fazer uma limpeza já química das vestes de São Francisco. Isto é ouro? Que é folha de ouro. E das carnações, que tem aqui depois o antes e o depois. Espaço identitário, patrimonial e histórico, o Museu de Santa Maria de Lemas é também, e cada vez mais, um centro cultural multidisciplinar nas abordagens como nas suas coleções. Um espaço que alia a memória e tradição com a modernidade. O projeto Restauro ao Vivo, com que o visitante é agradavelmente surpreendido na sua visita, é um bom exemplo desta nova dinâmica. Mas há muito mais, não a esquecendo nunca, a cortiça. Mas ao longo da exposição eu reparei que vão surgindo réplicas, cópias de algumas das peças, mas feitas em cortiça.
Sem dúvida. Tem sido, aliás, desde a fundação do Serviço Educativo, em 2006, temos vindo a desenvolver este trabalho, portanto, a replicar algumas das obras mais emblemáticas que temos aqui no museu para alcançar diferentes públicos, nomeadamente em visuais. E logo nesta primeira sala podemos apreciar o núcleo de arte medieval e as respectivas réplicas em cortiça. Desde logo um tríptico medieval, aqui uma belíssima imagem de Nossa Senhora do Ó e ainda a única escultura em pedra dancê que temos aqui no museu, o Santo Antão. Mas não deixa de ser interessante ser feito em cortiça, porque afinal tem a ver com a identidade também. Tem a ver com a identidade do museu, a relação do fundador à indústria transformadora da cortiça, a identidade local, portanto estamos em território marcado por esta matéria-prima. E de algum modo, enfim, apegando-se à velha designação popular do museu como sendo o Museu da Cortiça. Sem dúvida, também, sim. Mas a Susana falava dos serviços educativos, eu aproveitava para perguntar qual é a dinâmica que o museu hoje apresenta, depois de toda essa revolução que foi feita e efetuada, qual a programação? Sim, a par da revolução expositiva e interpretativa de todo o espaço, de facto, desde 2006, no momento em que foi criado o Serviço Educativo do Museu, temos apostado muito nessa vertente de mediação cultural. Portanto, anualmente temos sempre um programa distinto, partindo sempre das nossas coleções, portanto, um programa com atividades permanentes e outras temporárias. Mas a nossa dinâmica, a nossa programação vai muito além do serviço educativo, das tradicionais visitas orientadas, visitas específicas associadas a determinadas temáticas, portanto, e sobretudo nos últimos anos temos vindo a alargar a programação do museu. E quando falo em programação, falo das mais diversas linguagens artísticas, desde desfiles de moda, lançamentos de livros, concertos, exposições temporárias, e permita-me que refira uma que foi extremamente marcante, realizada no verão passado, Living Among What's Left Behind, do fotojornalista Mário Cruz, que foi uma exposição extremamente impactante e inquietante, para a qual transformamos a Sala da Cortiça para receber essa exposição. Essa grande Sala da Cortiça. Exatamente. Que acaba a funcionar como espaço polivalente. Exatamente. Hoje em dia, já sem o recheio que a celebrizou, portanto, o nosso objetivo é tirar o máximo partido desse espaço, abraçando as mais diversas linguagens artísticas. Portanto, e a par da programação, um dos segmentos que temos vindo também a valorizar e que se tem transformado nos últimos anos num das vertentes, digamos assim, mais relevantes, é o projeto Restauro ao Vivo, no fundo, através do qual nós trazemos dos bastidores do museu para a própria exposição permanente as ações de conservação e restauro em curso, neste caso na coleção de escultura religiosa da Sala da Capela de Elés. E o museu tem vindo a integrar também algumas importantes rotas e parcerias. Sim, verdade. Desde o início da requalificação, um dos grandes objetivos era a integração na rede portuguesa de museus, como forma de alcançarmos uma maior legitimidade e reconhecimento não só do nosso público, mas também dos nossos pares, e mais recentemente integramos também a rede de turismo industrial, por motivos óbvios, não é? Da relação do museu com a indústria, do seu fundador, portanto faz todo sentido. Este que é um museu de arte sacra, um museu de fabulosa talha dourada, mas é também um mundo de cortiça. O Museu de Santa Maria de Lamas é, em boa verdade, um espaço multidisciplinar que permite inúmeras viagens, não raras vezes surpreendentes. Deixe-se, por isso, surpreender e venha conhecer este museu.